Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 4, parte 5. Essas palavras eram ditas num tom de convicção tão ardente que o próprio charlatão israelita se fizera lívido. Barnabé também empalidecera, enquanto o nobre patrício observava o ardoroso pregador com visível interesse. Depois de angustiosa expectativa, Sérgio Paulo voltou a dizer: "Não tenho o direito de duvidar de ninguém, enquanto as provas concludentes não me levem a fazê-lo." E procurando fixar a fisionomia de Saulo, que lhe enfrentava o olhar perquiridor, serenamente continuou: "Falais desse Cristo Jesus, enchendo-me de assombro. Alegais que sua bondade nos assiste antes mesmo de o conhecermos. Como obter uma prova concreta de vossa afirmativa? Se não entendo o Messias de que sois mensageiros, como saber se sua assistência me influenciou algum dia?" Saulo lembrou repentinamente as palestras de Simão Pedro, ao lhe narrar os antecedentes do mártir do cristianismo. Num instante, alinhou os mínimos episódios e, valendo-se de todas as oportunidades para destacar o amor infinito de Jesus, como aconteceu nos menores fatos da sua carreira apostólica, sentenciou com singular entono: "Procônsul, ouvi-me, para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrar-vos a misericórdia de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, chamarei vossa atenção para um acontecimento importante." Enquanto Barnabé manifestava profunda surpresa em face da desassombrada atitude do companheiro, o político aguçava a curiosidade. "Não é a primeira vez que experimentais uma grave enfermidade. Há quase 10 anos, ao tentardes os primeiros passos na vida pública, embarcastes no porto de Cefalônia em demanda dessa ilha. Viajáveis para Cítium, mas antes que o navio aportasse em Corinto, fostes acometido de febre terrível, o corpo aberto em feridas venenosas. Brancura de cera estampava-se no semblante do chefe de Neapafos. Colocando a mão no peito, como a conter as pulsações aceleradas do coração, ergueu-se extremamente perturbado. "Como sabeis tudo isso?" murmurou aterrado. "Não é só", disse o missionário sereno, "esperai o resto. Vários dias permanecestes entre a vida e a morte. Debalde os médicos de bordo comentaram vossa enfermidade. Vossos amigos fugiram. Quando ficaste de todo abandonado, não obstante o prestígio político do vosso cargo, o Messias Nazareno vos mandou alguém, no silêncio de sua misericórdia divina." O procônsul, com o despertar das velhas reminiscências, sentia-se profundamente comovido. "Quem teria sido o mensageiro do Salvador?" prosseguia Saulo, enquanto Barnabé o contemplava com inaudito assombro. "Um de vossos íntimos? Um amigo eminente? Um dos colegas ilustres que presenciavam vossas dores? Não, apenas um escravo humilde, um serviçal anônimo dos remos homicidas. Gesiel velou por vós, dia e noite. E o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, fê-lo o coração empossado pelo amor do Cristo. Compreendeis agora? Vosso amigo Bar Jesus fala de um carpinteiro sem nomes, de um Messias que preferiu a condição da humildade suprema para nos trazer as torrentes preciosas de suas graças. Sim, Jesus também, como aquele escravo que vos restabeleceu a saúde perdida, fez-se servo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Quando todos nos abandonam, Ele está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima. Para forrarmos-nos das misérias contingências desta vida moral,
É preciso crer nele e segui-lo sem descanso. Ante as lágrimas convulsivas do procônsul, Barnabé, aturdido, considerava: onde fora o companheiro colher tão profundas revelações? A seu ver, naquele instante, Saulo de Tarso estaria iluminado pelo dom maravilhoso das profecias. Senhores, tudo isso é a verdade pura. Trouxeste-me a santa notícia de um Salvador, exclamou Sérgio Paulo. Reconhecendo a capitulação do generoso patrício que lhe recheava a bolsa de fartos recursos, o mago israelita, apesar de muito surpreso, exclamou com energia: mentira! São mentirosos. Tudo isso é obra de Satanás. Estes homens são portadores de sortilégios infames do caminho. Abaixo a exploração vil. A boca lhe espumava, os olhos rebrilhavam de cólera. Saulo mantinha-se calmo, impassível, quase sorridente. Depois, timbrando forte: acalmai-vos, amigo. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Acusai-nos de mentirosos, mas nossas palavras não se desviaram uma linha da realidade dos acontecimentos. Alegais que nosso esforço procede de Satanás. No entanto, onde já se viu maior incoerência? Onde encontraríamos um adversário trabalhando contra si mesmo? Afirmais que somos portadores de sortilégios. Se o amor constitui esse talismã, nós o trazemos no coração, ansiosos por comunicar a todos os seres sua benéfica influência. Finalmente, lançais a nós outros a pecha de exploradores sagazes. Quando aqui viemos, chamados por alguém que nos honrou com sinceridade e confiança, e de modo algum poderíamos oferecer as graças do Salvador a título mercatório. Seguiu-se acalorada discussão. Bar Jesus fazia empenho em demonstrar a inferioridade dos intuitos de Saulo, enquanto este se esforçava em timbrar nobreza e cordialidade. Embalde, o procônsul tentava dissuadir o judeu de continuar na requesta e naquele diapasão. Barnabé, por sua vez, confiando muito mais nos poderes espirituais do amigo, acompanhava-o de crime, sem ocultar admiração pelos infinitos recursos que o missionário tarsense estava revelando. A polêmica já durava mais de hora quando o mago fez uma alusão mais ferina à personalidade e feitos de Jesus Cristo. Em atitude mais enérgica, o apóstolo sentenciou: tudo fiz por convencer-vos sem demonstrações mais diretas, de maneira a não ferir a parte respeitável de vossas convicções. Todavia, estáis cego, e é nessa condição que podereis enxergar a luz. Como vós, também já vivi em trevas, e no instante do meu encontro pessoal com o Messias, foi necessário que as trevas se adensassem em meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Tereis igualmente esse benefício, a visão do corpo fechar-se-vos-á, para que possais divisar a verdade em espírito. Nesse comenos, Bar Jesus deu um grito: estou cego! Estabeleceu-se alguma confusão no recinto. Barnabé adiantou-se, amparando o israelita que tateava aflito. O tecelão e o governador aproximaram-se surpreendidos. Foram chamados alguns servos que atenderam às necessidades do momento, carinhosos e solícitos. Por 4 longas horas, Bar Jesus chorou, mergulhado na sombra espessa que lhe invadira os olhos cansados. Ao fim desse tempo, os missionários oraram de joelhos. Branda serenidade estabeleceu-se no vasto aposento. Em seguida, Saulo impôs-lhe as mãos na fronte
e com um suspiro de alívio. O velho israelita recobrou a vista, retirando-se confuso e sucumbido. O procônsul, porém, vivamente interessado nos fatos intensos daquele dia, chamou os missionários em particular e falou sensibilizado: Amigos, creio nas verdades divinas que anunciais e desejo sinceramente compartilhar do reino esperado. Nada obstante, conviria inteirar-me dos vossos objetivos de trabalho, dos vossos planos, enfim. Estou ciente de que não mercadejais os dons espirituais de que sois portadores e proponho-me auxiliar-vos com os meus préstimos em tudo o que me for possível. Poderia saber os projetos que vos animam? Os 2 missionários entreolharam-se surpresos. Barnabé ainda não havia saído do espanto que o companheiro lhe causara. Saulo, por sua vez, mal dissimulava o próprio assombro pelo auxílio espiritual que obtivera no afã de confundir os maliciosos intuitos de Bar-Jesus. Reconhecendo, contudo, o elevado e sincero interesse do chefe político da província, esclareceu com jubilosos conceitos. O Salvador fundou a religião do amor e da verdade, instituição invisível e universal, onde se acolham todos os homens de boa vontade. Nosso fim é dar feição visível à obra divina, estabelecendo templos que se irmanem nos mesmos princípios em seu nome. Avaliamos a delicadeza de semelhante tentame e estamos crentes de que as maiores dificuldades vão surgir em nosso caminho. É quase impossível encontrar o cabedal humano indispensável ao cometimento, mas é forçoso movimentar o plano. Quando falhem os elementos da instituição visível, esperaremos na Igreja infinita, onde nas luzes da universalidade, Jesus será o chefe supremo de todas as forças que se consagrem ao bem. Trata-se de sublime iniciativa, aparteou o procônsul, evidenciando nobre interesse. Onde encetastes a construção dos santuários? Nossa missão está começando precisamente agora. Os discípulos do Messias fundaram as igrejas de Jerusalém e Antioquia. Por enquanto, não temos outros núcleos educativos além desses. Há muitos cristãos em toda parte, mas suas reuniões se fazem em domicílios particulares. Não possuem templos propriamente que os habilitem a mais eficiente esforço de assistência e propaganda. Nea Pafos terá, então, a primeira igreja, filha do vosso trabalho direto. Saulo não sabia como traduzir sua gratidão por aquele gesto de generosidade espontânea. Profundamente comovido, adiantou-se então e com o cidadão Cíprio agradeceu a dádiva que vinha prestigiar e facilitar a obra apostolar. Os 3 falaram ainda largo tempo sobre os empreendimentos em perspectiva. Sérgio Paulo pediu-lhes indicassem as pessoas capazes de construir o novo templo, enquanto Barnabé e o companheiro expunham suas esperanças. Somente à noite, os missionários puderam voltar à tenda humilde das pregações. Estou impressionado, dizia Barnabé, recordando o ocorrido. Que fizeste? Tenho para mim que hoje é o dia maior da tua existência. Tua palavra tinha um timbre sagrado e diferente. Anima-te agora, o dom das profecias. Além disso, o Mestre agraciou-te com o poder de dominar as ideias malignas. Viste como o charlatão sentiu a influência de energias poderosas quando fizeste o teu apelo? Saulo ouviu atento e com a maior simplicidade acentuou. Também não sei como traduzir meu espanto pelas graças obtidas. Foi pelo Cristo que nos tornamos instrumentos da conversão do procônsul, pois a verdade é que de nós mesmos nada valemos.
Nunca esquecerei os acontecimentos de hoje, tornou o ex-levita admirado. E depois de uma pausa, Saulo, quando Ananias te batizou, não chegou a sugerir a mudança do teu nome? Não me lembrei disso, pois suponho que doravante deves considerar tua vida como nova. Foste iluminado pela graça do Mestre, tiveste o teu Pentecostes, foste sagrado apóstolo para os labores divinos da redenção. O ex-doutor da lei não dissimulou a própria admiração e concluiu: é muito significativo para mim que um chefe político seja atraído para Jesus por nosso intermédio, mesmo porque nossa tarefa conclama os gentios ao sol divino do Evangelho de salvação. Intimamente, recordou os laços sublimes que o ligavam à memória de Estevão, a generosa influência do patrício romano que o libertara dos trabalhos duros da escravidão, e, invocando a memória do mártir, num apelo silencioso, falou comovido: sei, Barnabé, que muitos dos nossos companheiros trocaram de nome quando se converteram ao amor de Jesus. Quiseram assinalar desse modo sua separação dos enganos fatais do mundo. Não quis valer-me do recurso, de qualquer modo, mas a transformação do governador, à luz da graça que nos acompanhou no curso dos acontecimentos de hoje, levam-me igualmente a procurar um motivo de perenes lembranças. Depois de longa pausa, dando a entender quanto refletira para tomar aquela resolução,